parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. É uma atitude que nós temos meditando na lei do Senhor, buscado para a nossa vida prática. O segredo está aí. O que nós precisamos praticar? Nós temos que aprender que é necessário esse tipo de atitude. Nesta semana, essa atitude requer duas práticas, dois movimentos, dois tipos de ações, não é? Práticas. A primeira é aprender, nós precisamos aprender. Primeiro, que é necessário, é indispensável parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Os homens insistem em querer fazer do seu jeito, mas estão equivocados. Não vai ter jeito de fazer se não for da forma correta. Louvado seja Deus. Não adianta querer, primeiro, comer mandioca antes que plante maniva, comer macaxeira antes que plante maniva. Não adianta querer experimentar rapadura antes que plante a cana-de-açúcar. Não adianta querer nascer velho e ficar novo, que nem as crianças. A Bíblia nos orienta, inclusive o apóstolo Paulo fala que quando eu era criança, eu argumentava como criança, falava como criança, discorria como criança, mostrava meus pontos de vista, mas depois que eu virei homem crescido, agora o meu argumento é de homem crescido. Então é hora de nós crescermos e em detrimento de qualquer circunstância que esteja acontecendo, nós precisamos agir. Isso não tem a ver com dinheiro, com capacidade. Aliás, quantos são os que estão sendo injustiçados, que não concordam com o que ganham, que acham que deveriam ganhar mais e melhor? Isso não é novidade, só para quem é menino, mas nós não somos menino. Agora, isso não pode nos impedir ou atrapalhar a nossa atitude correta. E qual é uma atitude que agrada a Deus, nós estamos compartilhando. É preciso entender isso, a necessidade de parar cada situação que tem fugido ao controle e em seguida trabalhar na solução pela palavra. Esse é o segredo. Nós estamos extraindo isso da vida do servo de Deus, Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, do verso de número 14 em diante, quando nós estamos lendo ali, nós observamos, que Daniel tomou essa atitude, parar a situação e trabalhar na solução pela palavra, pela revelação da palavra, pela profecia. Por quê? Porque sem profecia o povo se corrompe, aleluia, louvado seja Deus. E o Daniel estava preparado, estava num contexto, ali Daniel 2, contexto de descontrole. Lá no verso 1 em diante vai se ver ali que Nabucodonosor, o governo que é inclusive corrupto e oprimido daquele povo, havia tido um sonho do qual ele havia esquecido, mas ele sabia que era um sonho terrível e que era uma coisa terrível que ia acontecer. Ele estava com a sua mente perturbada e com insônia, não conseguia descansar, e chamou os sábios da sua nação, os homens ali que tinham conhecimento, e eles mentiram, inventaram conversa porque eles não sabiam de fato, porque tem coisas que não adianta você querer saber humanamente. Só que no seu descontrole, o rei ficou irado, indignou-se, ficou furioso e baixou um decreto mediante o qual todos os sábios da Babilônia seriam mortos. Nabucodonosor, como todo governo atribulado que desrespeita a fé, o evangelho, toma atitudes que levam pessoas inocentes à morte, muitas vezes. E Nabucodonosor tomou atitude e agora os sábios da Babilônia seriam mortos por conta de decreto governamental, e no meio desses vão os inocentes, ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram servos de Deus. E o que fazer nessa situação adversa de descontrole? Parar a situação e, na sequência, trabalhar a solução pela palavra. Nós queremos aqui lhe chamar para entender isso lá em Daniel 2.
No verso 14 ao 16, nós observamos o Daniel parando quando vai falar com Arioque, capitão-geral do rei, designado para executar o decreto de morte dos sábios. Também quando ele chega lá no verso de número 16, lá diante do rei, e mais uma vez ele deixa parada a situação até que ele possa trabalhar na solução pela palavra. E no verso 17 nós vamos observar que ele ali volta para a sua casa, conta a história todinha, passo a passo, a Ananias, Misael e Azarias, e diz: olha, nós já vamos morrer, já é decreto governamental, já é lei neste país. Agora, vamos suplicar ao Deus do céu para que ele revele o mistério, o que foi que o rei sonhou e o que significa, então a gente permanece vivo. Foi o que eles fizeram. Eu quero aqui trazer isso, inclusive, para a vida financeira também. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida financeira desequilibrada, descontrolada. E se alguém pode dizer que tem a vida financeira desequilibrada, descontrolada, pelos homens, pela profissão, sou eu. Pastores apanham muito, sofrem muito com essa questão. E como é que sobrevive, pastor? Nós precisamos aprender a parar as situações e trabalhar nas soluções pela palavra. É o que eu faço no dia a dia e quero lhe convidar a fazer isso. Por quê? Porque nós servimos e seguimos a um Deus chamado Jesus. Aleluia. Quantas vezes nós não temos sido tratados de maneira correta? E a gente tem um Jesus diferente, mas o convite dele é para que você pare essa situação adversa de descontrole financeiro. Mas Jesus se preocupou com essa questão? Sim. Muitas vezes a gente ainda é levado pela ideologia, pela questão religiosa, e a gente se atrapalha e a gente não consegue lembrar. Mas eu quero lhe chamar para se lembrar o que foi que Jesus, o próprio Jesus, deixou escrito lá no livro de Mateus 11, 29 e 30. Olha o que foi que o Senhor Jesus disse e diz para você agora, para que você entenda que pode e deve praticar essa atitude de parar a situação e trabalhar na solução pela palavra também na vida financeira. Ele diz no livro de Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Veja bem o que Jesus diz. Então quer dizer que o jugo, o sofrimento, não, isso não é de Jesus. Quer dizer que o fardo pesado, que você não consegue, está na miséria todo o tempo, que nunca dá certo, não procede. Não, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas porque a gente tem às vezes uma coisa religiosa, que às vezes é inclusive ruim de assimilar quando você conhece a verdade. Quantas vezes a gente tem feito um Jesusinho coitado, coitadinho, miserável. Mas Jesus tinha uma visão diferente, ele era inteligente. Jesus era uma pessoa que na linguagem humana diria que ele seria um empreendedor. Não é dado ênfase a isso, mas Jesus era carpinteiro, gente. Jesus era carpinteiro de profissão, não era um hobby. Jesus não era um malandro, Jesus não era um religioso, Jesus não era um homem preguiçoso, ele era um carpinteiro, ele se mantinha. Até seus 30 anos ele se manteve, ele tinha sua oficina, ele era um homem empreendedor, ele era um homem que trabalhava, ele era um homem, louvado seja Deus, que vivia como todo mundo vive, fazendo com as mãos aquilo para se manter. Louvado seja Deus. Amém, querido? É preciso que nós entendamos essa questão. Então Jesus era uma pessoa que vivia ativamente na vida econômica. Filho do carpinteiro ele já tinha isso por herança, hein? Você vê isso em Mateus 13, 55, você observa isso. A Bíblia é muito clara quando ela diz, e a Bíblia vai dizer que bem-aventurada coisa é dar, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lá em Atos 20, no verso 35 diz isso, ou seja,
Você nunca viu Jesus pedindo esmola, nada. Ele, do contrário, ele multiplicava pães, ele sabia, as pessoas conheciam ele, sabiam que ele era uma pessoa ativa, inclusive na questão financeira. Precisa quebrar as questões religiosas, entender que pare essa situação de achar que Jesus era o coitadinho. Não. Ele era um homem da prática, um homem, inclusive a Bíblia revela que ele era um homem de serviços grosseiros, né? De serviço de carpinteiro, de carpintaria. Outra coisa que nós precisamos entender é que Jesus era uma pessoa que liderava, todos sabemos, mas ele não liderava com uma coisa sem nexo, não. Ele era bem informado aqui da terra, tem coisa que tem que ser nosso esforço. O Senhor falou para o Josué, no Josué capítulo 1, ele te esforça e tem muito bom ânimo que eu te ajudo. Jesus conhecia a palavra de Josué primeiro, que aliás Josué tipificava o Senhor. E nós vamos observar ali em Mateus 24, 23 e em Lucas 6,12, nós vamos observar que Jesus tinha essas atitudes. O Senhor Jesus tinha ali comportamentos de um homem que era bem informado, que verificava as questões, que buscava conhecimento das coisas. Ele andava, se informava, batalhava. Nós podemos observar que Jesus era também conhecedor da questão empresarial do comércio. Ele era misturado, ele ia lá onde o povo estava. Era assim que ele trabalhava. Ele ia no meio. Se você observar em Mateus 7, ali no verso 24, você vai ver que ele fala de construção, e ele fala como quem conhece. Então ele tinha conhecimento das questões. Você observar lá em Lucas 5, 37, você vai ver sobre vinho, fabricação de vinho, ele falava disso. Ele falava de agricultura, em Marcos 4, 2, ele falava de caça aos tesouros em Mateus 13, ele falava de criação de ovelhas em Mateus 18, 12, ele falava de gerenciamento de mão de obra em Mateus 20, ali do verso 1 em diante, ele falava de negócio da família em Mateus 21, 28, ele falava de muitas questões que dizem respeito na prática dele, que ele mexia com as questões, amém? É claro que ele também era realizador de milagres. Nós vamos ver aí Mateus 14, vamos ver João 2, 1. Claro, ele fazia tudo isso, mas além dos milagres, além da fé, além da prática, ele era um homem ativo, do mesmo jeito que também Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram ativos, inclusive infiltrados dentro do reino, infiltrados no meio de uma política corrupta, mas eles não precisavam ser corruptos. Você pode e deve parar essa situação adversa, de adversidade na vida financeira também, aleluia, e então passar a trabalhar a solução dessa questão pela palavra. Por quê? Porque a palavra nos ensina a caminhar dessa forma. Ah, pastor, mas eu preciso de mais informação. Congregue, venha com a gente, nos siga, vamos caminhar, vamos vencer. Que Deus esteja te abençoando. Eu quero também estar aqui apresentando a tua vida financeira, a tua profissão diante de Deus em oração. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Fica na paz.